Dando continuidade aqui à correção dos exercícios, tá? Nós vamos para a página 19, entrevista Thalita Rebouças. Um autor se preocupa com o leitor? Descubra o que pensa a escritora Thalita Rebouças, que tem como público jovens e adolescentes como você. Thalita Rebouças, um fenômeno da literatura juvenil. Em entrevista exclusiva ao Angústia Criadora, Thalita Rebouças falou de vários assuntos, entre eles a busca por leitores no começo da carreira e o peso de ser uma autora com mais de 1 milhão de livros vendidos. Você virou uma referência nacional na literatura para jovens. Se aproximar de um público desse sempre foi uma ideia principal? Na verdade, foi esse público que me escolheu, pois Traição entre Amigas, meu primeiro livro, era voltado para um público mais velho, de 18 a 25 anos. Quando eu percebi que os adolescentes gostavam da minha forma de escrever, decidi direcionar meus livros para eles. Escrever para leitores específicos é mais difícil do que produzir para adultos? Para mim, escrever para adolescentes é fácil, é natural e não preciso fazer esforço. Quando estou criando uma menina de 14 anos que ainda está aqui dentro, toma a frente e escreve. Quando estou revisando, a Thalita adulta assume e coloca a ordem na casa, mas escrevo sem sofrimento. Antes de assumir escritora em tempo integral, você trabalhava no jornalismo diário. Qual lição tirou da época de repórter? Inspiração existe, mas é um luxo. É preciso escrever todos os dias para se manter em forma. E nada como um diretor de redação gritando quanto tempo falta para o fechamento para ensinar essa lição. As dificuldades dos autores iniciantes são muitas entre elas. Publicar o primeiro livro. Você resolveu investir na sua carreira como autora deixando de lado o jornalismo. Existia um plano B caso não desse certo? Não, para desespero da minha família. Mas eu tinha 25 anos e achava que era hora de arriscar. Fui inconsequente, claro, e demorei 6 anos para ganhar algo parecido com um bom salário. Nesse período, meu marido me ajudava, mas a gente vivia apertado, sem luxo nenhum. A busca por leitores talvez seja mais difícil ainda depois de o livro estar pronto. Você utilizou alguns artifícios bem diferentes para consegui-los. Como subir em cadeiras nas bienais para chamar a atenção das pessoas. O reconhecimento pelo seu trabalho veio com o tempo. Mas o que realmente queria ou quer com seus livros? Primeiro, viver de literatura. Adoro escrever e poder fazer disso minha única profissão. E é sensacional. Com os livros, quero que os adolescentes se divirtam e pensem e tirem as suas próprias conclusões. Não quero impor o que é certo ou errado. E é mais importante ainda que eles se virem como adultos leitores. Você já disse que a vontade de escrever nasceu quando ainda era criança. De alguma forma, essa primeira expressão de artista foi determinante para fazer de você uma autora infanto-juvenil? Não, eu não pensava em escrever para eles até que vi como eles gostaram do meu primeiro livro. É muito comum dizer que os jovens de hoje não gostam de ler, por conta dos jogos eletrônicos, internet, etc. No entanto, livros como o da série Harry Potter, Senhor dos Anéis e Crepúsculos venderam milhões. Esse tipo de literatura é o caminho para formar um país de leitores? Claro, é melhor ler até bula de remédio do que não ler. Discordo, por exemplo, que a internet seja inimiga da leitura. Acho que os adolescentes estão lendo cada vez mais e que a internet ajuda muito nisso, já que eles precisam ler e escrever para se comunicar. Isso sem falar nas redes com o Scooby, que aproxima os leitores. Então, Thalita Rebouças, então foi uma entrevista aqui para o fenômeno Thalita Rebouças, do fenômeno da literatura juvenil. Então, o exercício número 1 fala assim: essa entrevista, como todo texto, gira em torno de uma temática. Que temática é essa? Então, é a profissão do autor, né, do caso aqui, da autora aqui, tá?
Então, o texto aborda a questão da profissão do autor, mais especificamente da preocupação de um escritor de viver exclusivamente do seu trabalho. Então, o exercício número 1, o texto aborda a questão da profissão de autor. Mais especificamente da preocupação de um escritor viver exclusivamente, então de viver exclusivamente de seu trabalho, Ok? O exercício número 2 fala assim: releia o título da entrevista. Thalita Rebouças, o fenômeno da literatura juvenil. Letra A. Transcreva um trecho da entrevista que justifica o emprego da palavra fenômeno para se referir à escritora, tá? Então, faça uma pausa aí, que estarei respondendo, colocando esse trecho aí, em que justifica a palavra fenômeno aí, tá bom? Então, o trecho é o peso de ser uma autora com mais de 1 milhão de livros vendidos. Então, por isso, né, o termo colocado aí, fenômeno, então justificando aí ao se referir a escritora aí. Então, é possível inferir a palavra fenômeno foi empregada para referir ao sucesso da escritora em razão do grande número de livros vendidos. Então, ela vendeu mais de 1 milhão de livros aí. Então, nós temos aqui o trecho que confirma essa ideia, tá? Então, nós temos aqui exercício número 2, letra A. Então, vamos pôr o trecho aqui. O peso de ser uma autora com mais de 1 milhão de livros vendidos. Livros vendidos. Ok? Letra B, tá? Vamos responder a letra B, tá? No próximo vídeo estarei respondendo a letra B, prosseguindo com a correção dos exercícios.